Hey jovens, tudo bem? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje nós precisamos falar de um filme que foi lançado esse ano. Eu estava esperando muito para assistir ele e finalmente assisti e tem muito o que falar sobre ele. É Bran, o Boneco do Mal 2. Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso dizer que esse vídeo vai ter bastante spoilers, porque é inevitável falar desse filme e não contar uma outra coisa importante, tanto do primeiro quanto desse filme aqui, ok? Então vamos lá? Dirigido por William Britt Bell, que também foi o diretor do filme original. Então, o Boneco do Mal 2 estava em boas mãos. Pelo menos era o que a gente achava. No roteiro nós temos Stacey Minnia e no elenco nós temos Kate Holmes, Owen Yonan e Christopher Coveney. A história é de uma família composta por Lisa, a mãe, Sean, o pai, e Jude, o filho. Eles passam por um trauma quando alguns assaltantes entram na casa e acabam ferindo a Lisa. Alguns meses depois, o Jude ficou bem traumatizado com toda aquela situação, então ele parou de falar. Então, como uma forma de terapia para melhorar as coisas, porque a Lisa ainda tem pesadelos constantes com o acontecimento, eles resolvem passar um tempo numa casa isolada. Só que esse local que eles resolvem ficar faz parte do terreno do Brans. E durante algumas expedições pela floresta, eles acabam encontrando o boneco. E logo Judge começa a agir estranhamente, como se ele estivesse conversando com o boneco o tempo todo. E Lisa começa a estranhar o comportamento do filho e começa a ir atrás do que é que está acontecendo. Pessoal, Bran, o Boneco do Mal 2 é um filme bem complicado de explicar, porque ele é meio confuso em vários sentidos. Isso se deve ao fato dele ignorar muita coisa que foi mostrada no primeiro filme. É uma sequência, tá? Ele faz referências a alguns eventos do primeiro filme, mas ao mesmo tempo em que ele ignora tudo, fica tudo meio confuso. Então é difícil entender o que estavam tentando fazer aqui nesse filme, sabe? Uma das situações que eu poderia dizer é o sobrenatural. Embora no filme original, no começo parece que é algo sobrenatural, na verdade ele é bem pé no chão, né? É uma coisa realista, bizarra, mas realista e é interessante. E tudo isso envolvendo aquele plot twist do final, que é muito louco, né? Ninguém estava esperando por aquilo, então foi muito legal. Nesse filme não tem nada disso. A história é realmente sobrenatural, não tem reviravolta, não tem plot twist. E a única coisa que poderia ter relação com uma reviravolta a gente consegue já perceber logo no começo do filme. Então não é nem um pouco surpreendente como o original e ele quebra a história nesse sentido. Posso estar enganado, pessoal, mas se eu bem me lembro, o Bran foi feito a imagem do garoto Bran, né? Que foi então morto no incêndio, alguma coisa assim, né? Então o boneco ele foi criado para ser parecido com o garoto. Aqui isso muda totalmente. O boneco já existe de anos, de séculos. Ele, nos anos 50 o boneco já existia. Então, para mim não fez muito sentido isso, porque ele meio que contradisse o que foi mostrado no primeiro filme. E outra coisa que me incomoda muito é justamente o fato de que se o boneco precisava todo tempo de alguém para ficar seguindo as regras e tudo mais, como mostra alguns momentos, ele já tinha o Joseph. Então, por que ele foi enterrado no caixão? Ok, poderia ser para ele ser encontrado, mas por que o Joseph não ficou com ele, já que o Joseph estava maluco e tudo mais? E por que isso não foi justificado no filme? Ficou implícito de uma forma que ficou confuso. Existem tipos de situações que não precisa explicar, que a gente subentende e fica amarradinho, o que não é o caso aqui. Ficou uma coisa meio solta, dá mais a entender que é um erro,
do que de fato alguma coisa que a pessoa tem que interpretar, por exemplo. Então achei muito complicado isso do filme. Sem contar aqueles velhos erros de continuidade. O filme é bem clichê, né? É sempre aquela história da mulher indo investigar, no final ele encontra, vai resgatar o filho. Então, pra mim, diferente do original, esse foi muito no clichê, muito no que a gente já conhece. Não tem nenhuma novidade mesmo. Tem o fato do boneco estar perfeito aqui. Ele se passa depois do primeiro filme, então teoricamente o boneco deveria estar ao menos todo remendado, né? Não é o que acontece aqui, o boneco está perfeito e é dito que ele foi reconstruído e tudo mais, só que não convenceu, então isso para mim foi um problema. E sem contar também algumas burrices dos personagens. Por exemplo, se eu vejo um boneco enterrado numa espécie de caixão, eu não pego ele, arrumo e levo para casa, deixo ele lá porque pode ser macumba, voodoo, sei lá o que é. E mesmo se por alguma loucura eu pegasse o boneco e levasse para casa, na primeira situação estranha envolvendo o boneco, já tinha atacado fogo nele, já tinha quebrado ele e tudo mais. Então parece que os personagens querem viver com o sobrenatural, querem ver aonde isso vai levar. Então me irritou muito algumas atitudes idiotas de alguns personagens, principalmente da Lisa e do Sean, que são o pai e a mãe do Jude. Além desses erros, né, tem a questão do Jude, do garotinho, que como eu mencionei no começo, ele parou de falar por causa do trauma. E ele, para se comunicar, escrevia tudo no caderninho que ele tinha. Só que em muitos momentos parecia que ele já estava com as frases prontas para responder às pessoas quando perguntavam na hora. Por exemplo, a Lisa chegava com ele e falava assim: "Por que você saiu do quarto?" Aí ele já estava lá com o papel pronto. "Eu não saí." Aí, pra mim, soou um erro bem besta, idiota, que podia ser ajeitado ali, né? Enfim, são esses detalhezinhos que incomodam. E o filme acaba se tornando bem irritante por causa dessas coisas. E, de uma forma geral, eu acho que Bros, o Boneco do Mal 2, não é um filme ruim. Dá pra assistir e tudo mais, só que ele tá muito abaixo da qualidade do primeiro e deixou a desejar. É um filme genérico, clichê e que consegue irritar por causa das situações que os personagens estão. E sem contar também que ele muda muito a história do primeiro filme. Aqui tem muito sobrenatural, sim. Aqui tem coisas que contradizem o que foi mostrado no primeiro. Então foi o descuido total da equipe de produção desse filme. Poderia ter sido algo muito melhor. Devo admitir que Boneco do Mal é um daqueles filmes que só serve ele, não precisa de sequência. É um filme único. Mas já que a ganância em Hollywood é grande e eles pensaram em fazer uma sequência, podiam ao menos ter feito uma sequência legal, divertida. E aqui dá pra assistir, mas não dá pra engolir, sabe? É bem triste o resultado final. Mas também tem momentos legais no filme, né? Tem um momento que eu acho muito interessante e tenso, que é quando os primos do Jude vão visitar ele e ele acaba se confrontando ali com o primo mais velho. E aí acaba acontecendo um acidente ali. Eu achei muito interessante, bizarro aquele acidente por mostrar tudo sendo feito, né? Então foi legal aquela cena. E alguns momentos envolvendo o boneco em si. Acho legal a forma de como parece que ele tá te olhando o tempo todo e tudo mais. E assim, se vocês fingirem que esse é o primeiro filme e que o Boneco do Mal de 2016 nunca existiu, pode ser até um entretenimento melhor, legal e tudo mais. Mas pra mim, que assistiu o primeiro e viu esse aqui, percebeu que realmente deixou a desejar. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vão aqui, dê a opinião de vocês que eu respondo se for necessário, ok? Então até o próximo vídeo. Tchau!